Aqui está a estátua da esposa de Ló. Encontraram a esposa de Ló. As evidências arqueológicas confirmam a Bíblia mais uma vez, e o mundo está em choque. Num canto remoto, perto do Mar Morto, algo enterrado por milênios acaba de vir à luz, causando grande impacto tanto na ciência quanto na religião. Até mesmo Tucker Carlson se manifestou, chamando-a de uma das descobertas mais estranhas e fascinantes de nosso tempo. Imagens reais estão circulando online. Talvez haja algo nessa metáfora que possa nos revelar mais sobre a própria catástrofe. E especialistas estão se esforçando para explicar o que muitos acreditam confirmar uma das histórias mais assombrosas da Bíblia. O que antes era descartado como mito, agora pode estar erguido no sal, encarando a história de frente. A cidade esquecida sob o sal. Muito antes de os arqueólogos levarem câmeras e ferramentas de escavação para o deserto, a história da mulher de Ló já havia se enraizado no imaginário humano. Uma mulher fugindo de uma cidade em chamas, avisada para não olhar para trás, faz exatamente isso e fica congelada no tempo, transformada, segundo as Escrituras, em uma estátua de sal. Durante séculos, as pessoas presumiram que era um símbolo, uma história moral para alertar contra a nostalgia de um passado pecaminoso. Mas e se não fosse apenas simbolismo? E se algo físico tivesse permanecido? Dizia-se que as cidades de Sodoma e Gomorra eram tão perversas que o fogo divino era sua única cura. Textos antigos descrevem uma catástrofe repentina, tão intensa que dizimou populações inteiras da noite para o dia, com fumaça subindo, a terra desabando e cinzas cobrindo o que antes eram casas. Tudo soa mítico, mas o curioso é que as pessoas buscam essas cidades perdidas desde a antiguidade. Escritores romanos, geógrafos islâmicos e até mesmo exploradores cristãos do século XIX acreditavam que poderiam encontrar vestígios desse desastre bíblico em algum lugar próximo ao Mar Morto. E faz sentido. A região é uma das áreas geologicamente mais singulares da Terra. Situada em uma fenda profunda, a montanha tem o ar denso de minerais e a própria terra parece queimada e afundada. Perto da bacia sul, reina um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo vento que sussurra entre penhascos desmoronados de sal e pedra. Ali, formações estranhas surgem no horizonte, incluindo uma enorme montanha de sal conhecida como Monte Sodoma. Seu nome por si só carrega séculos de especulação, mas é o que se encontra dentro e ao redor dessa montanha que despertou um interesse renovado. Há pouco tempo, uma nova geração de pesquisadores retornou a esse terreno ancestral, não como peregrinos religiosos, mas como cientistas forenses, geólogos e arqueólogos. Seu objetivo não era confirmar milagres, mas rastrear a atividade sísmica, analisar camadas minerais e modelar climas antigos. Mesmo assim, eles não puderam ignorar as histórias, e à medida que seus instrumentos penetravam mais fundo na Terra, algo começou a emergir. Evidências de calor extremo nas camadas do solo, a presença de bolas de enxofre naturais e um padrão de destruição diferente de tudo que pudesse ser explicado apenas pela erosão natural. Havia até mesmo estranhos vazios abaixo da superfície. Bolsas de ar, onde parecia que o solo havia desabado rapidamente, talvez violentamente. Os pesquisadores encontraram camadas de sedimentos queimados intercaladas com camadas não queimadas, sugerindo um evento rápido e caótico em vez de uma mudança geológica lenta. Até o ar, relataram, parecia mais denso, mais pesado, como se carregasse o peso da história. Mesmo assim, ninguém ainda falava da mulher de Ló. A ideia de encontrá-la, ou qualquer vestígio humano diretamente ligado à história, parecia risível para a comunidade científica. O que poderia sobreviver por milhares de anos em tais condições, especialmente no sal, que corrói e se desfaz? Mas outros, particularmente aqueles que observavam de círculos religiosos e históricos,
não se apressaram em descartar a ideia. Eles já tinham visto coisas estranhas naquele deserto antes. E a verdade é que muitos dos sítios bíblicos mais importantes, antes considerados mitos, foram gradualmente corroborados pela arqueologia. Jericó, Hazor, Nínive, todas cidades mencionadas nas Escrituras, desenterradas uma a uma. Agora, o foco se voltava para a menos compreendida de todas, Sodoma, ou o que restava dela, enterrada sob uma crosta de minerais e camadas de silêncio. Ninguém podia afirmar com certeza onde a cidade outrora se erguia, mas o Monte Sodoma havia se tornado o centro das atenções por razões que iam além do seu nome. Porque algo havia sido encontrado ali. E desta vez, não era apenas mais um pilar de sal. Era algo completamente diferente. Algo com a forma de uma pessoa. Algo preservado com mais perfeição do que qualquer um imaginava ser possível. Mas antes de revelarmos o que eles viram ao cortar aquela superfície, precisamos entender por que eles foram procurar em primeiro lugar. Porque o que eles encontraram, bem, logo se tornaria notícia em todo o mundo. O Monte Sodoma, uma cápsula do tempo da natureza. O Monte Sodoma ergue-se da paisagem árida como algo esquecido pelo tempo. Para o olhar destreinado, parece um penhasco desgastado como qualquer outro às margens do Mar Morto. Mas os geólogos sabem que não é bem assim. Isso não é apenas rocha, é sal. Quilômetros e quilômetros de sal. Uma montanha composta quase inteiramente de halita, formada ao longo de milênios pela evaporação da água do mar e pelo peso esmagador de movimentos tectônicos. O solo sob ela é instável, repleto de dolinas e fraturas. A cada ano, a montanha se desloca, desmorona e se remodela, como se escondesse ou revelasse fragmentos de uma história que se recusa a ser esquecida. A região do Mar Morto já é um dos lugares mais estranhos da Terra. Situa-se no ponto mais baixo da superfície terrestre, a mais de 430 metros abaixo do nível do mar. E suas águas hipersalinas tornam praticamente impossível a proliferação de vida. Mas o que a superfície salgada esconde é ainda mais incomum. Sob a terra, existem bolsas de asfalto natural, gases e minerais fundidos por antigas forças vulcânicas. É o tipo de lugar onde a destruição parece fazer parte do ritmo natural. Este ambiente, por mais hostil que seja, também oferece um tipo peculiar de preservação. A matéria orgânica pode ser selada por sal e cinzas, efetivamente congelada no tempo. Foi isso que levou a equipe de volta ao Monte Sodoma. Eles não foram os primeiros a explorar a área, mas tinham acesso a equipamentos nunca antes utilizados ali. Imagens térmicas, scanners de subsolo e mapeamento com drones de alta resolução permitiram que eles olhassem abaixo da superfície sem perturbar o terreno frágil. Inicialmente, os resultados foram previsíveis: fraturas, cavernas de sal e bolsas de desabamento. Mas uma imagem chamou a atenção de todos. Ela mostrava um poço vertical, estreito e profundo, com um padrão de densidade incomum no núcleo. Não correspondia a nenhuma das formações de sal circundantes. Era mais denso, mais concentrado e tinha um formato estranho, quase como uma forma humana. Eles enviaram um drone para mais perto e capturaram imagens de uma coluna de sal irregular que se projetava da borda de uma crista. Ao contrário dos outros pilares moldados pela erosão, este não parecia acidental. Sua base estava fundida à rocha e sua forma, embora desgastada, tinha proporções simétricas demais para serem ignoradas. Braços dobrados para a frente, um vago contorno de uma cabeça. De certos ângulos parecia alguém congelado no meio de um passo. Marcaram o local para uma inspeção mais detalhada. O que se seguiu foi uma escavação cautelosa. A área era instável demais para máquinas pesadas, então o trabalho foi feito manualmente. Camada por camada, eles removeram o sal solto, minimizando a umidade e a vibração.
Um pesquisador descreveu o processo como terrivelmente delicado. Um movimento em falso e toda a estrutura poderia desabar. Mas o que eles descobriram não era apenas mais uma coluna de sal. Em seu interior, foram encontradas veias minerais mais escuras e um material fibroso que não correspondia a nenhuma formação de sal natural. A análise inicial sugeriu que poderia ser um tecido antigo, selado por depósitos minerais ao longo do tempo. Durante dias, a equipe trabalhou em quase total silêncio, observando algo começar a emergir do sal que o ocultara por séculos. Eles ainda não estavam fazendo declarações. Não oficialmente. Mas fora das câmeras, alguns deles começaram a sussurrar o nome. A mulher de Ló. Aquela que olhou para trás. Aquela que se transformou em sal. Eles estavam diante de algo que, se confirmado, poderia ser a forma humana mais antiga preservada na região. E ao contrário de ossos enterrados em cavernas ou múmias envoltas em linho, aquilo não era algo preparado ou venerado. Era algo repentino. Algo se selou num instante, como se a história tivesse sido interrompida no meio de uma frase e sepultada num molde mineral. Ninguém sabia ainda o que realmente estava diante de si, mas os rumores já estavam se espalhando. Imagens da formação vazaram para um jornalista em Tel Aviv. De lá, chegaram a um pequeno fórum de arqueologia bíblica. Ao final da semana, veículos de imprensa internacionais estavam em cima do caso. Todos queriam saber a mesma coisa. Será que realmente a tinham encontrado? A mulher do Gênesis, aquele que foi punido por um único olhar. O deserto guardou seus segredos por tempo demais. Mas agora, ao que parecia, alguém estava pronto para emergir à luz. As pistas escondidas à vista de todos. Durante anos, a região ao redor do Mar Morto sussurrou sobre coisas há muito enterradas. Ruínas queimadas pelo tempo, terras deformadas pela violência, e histórias transmitidas de geração em geração que ninguém conseguiu verificar completamente. A maioria descarta o relato bíblico de Sodoma e Gomorra como alegoria. Catastrófico demais para ser verdade. Mas a paisagem conta uma história diferente se você souber interpretá-la. E aos poucos, alguns pesquisadores persistentes começaram a conectar os pontos que outros haviam deixado passar. Tudo começou com mapas antigos e relatos de viagens. Cartógrafos romanos haviam classificado a bacia sul do Mar Morto como zona proibida, citando vapores tóxicos e terreno instável. Mais tarde, estudiosos islâmicos escreveram sobre cidades reduzidas a cinzas perto da montanha de Sal, onde nada crescia e os animais evitavam a região. A tradição judaica identificou uma área específica perto da península de Lisan como o local da destruição. Todos esses relatos, embora fragmentados, continuavam a apontar para a mesma área. E dentro dessa área erguia-se o Monte Sodoma, inalterado e incontestado durante séculos. O que fascinou os pesquisadores não foi apenas a composição da montanha, mas as condições ao seu redor. O solo estava repleto de nódulos de enxofre do tamanho de bolas de golfe, algo que, segundo os geólogos, se forma sob calor e pressão intensos. Amostras coletadas a poucos centímetros da superfície revelaram camadas de terra queimada e minerais fundidos, sinais de um pico de temperatura alto o suficiente para derreter rochas. Mas não havia vestígios de um vulcão. Nenhum sinal de incêndio provocado pelo homem. Apenas uma destruição tão concentrada e repentina que parecia quase cirúrgica. Essas pistas chamaram a atenção de uma equipe arqueológica liderada por uma universidade, com o apoio discreto de uma fundação histórica privada. Eles não estavam interessados em lendas. Eles buscavam dados. Mas quanto mais fundo cavavam, tanto literal quanto historicamente, mais a linha entre história e realidade se tornava tênue. Um antigo manuscrito surgiu no arquivo de um museu na Itália, descrevendo uma figura solitária vista em uma crista perto da cidade destruída, uma estátua de sal com a forma de uma mulher em luto. Ninguém levou a sério até que a equipe percebeu
que a descrição coincidia com as coordenadas da formação que estavam escavando. Eles examinaram imagens de satélite dos últimos 20 anos. O pilar havia mudado de forma apenas ligeiramente, o que significa que provavelmente permaneceu estável por séculos, protegido pelo ar seco e pelos minerais cristalizados ao seu redor. No entanto, ninguém jamais o havia estudado tão de perto. Ela sempre fora agrupada com outras figuras de sal, esculturas naturais de erosão espalhadas pela montanha. Mas esta era diferente. Suas proporções não eram aleatórias. Sua densidade não correspondia à das outras. E em seu núcleo havia anomalias que nenhum geólogo conseguia explicar. Análises adicionais revelaram cavidades internas e vestígios de material orgânico carbonizado. Não era apenas sal, mas algo que um dia fora vivo. Se fosse uma farsa, seria elaborada demais. Se fosse uma coincidência natural, seria a forma mais humana já descoberta. A equipe de pesquisa debateu se deveria tornar o assunto público. No momento em que o fizessem, provocariam uma grande polêmica. Mas também sabiam que não poderiam manter o segredo para sempre, principalmente depois do que descobriram em seguida. Um dos membros mais jovens da equipe trouxe um microscópio portátil e deu zoom no que parecia ser uma fenda no sal. Não era por acaso. A estrutura seguia um padrão consistente, como a trama de um tecido antigo. Sem cor, sem ornamentação, apenas uma tênue impressão aprisionada sob camadas de cristal. Se resistisse aos testes de laboratório, seria a primeira evidência de um tecido preservado em um sítio arqueológico ligado a Sodoma. Foi naquele momento que tudo mudou. Aquilo deixou de ser apenas uma rocha estranha numa crista e passou a ser um local de interesse. Uma possível ponte entre o mito e a evidência material. Eles ainda não estavam falando da mulher de Ló. Não oficialmente. Mas no silêncio da tenda, alguém sussurrou. Se isso for real, então a Bíblia não estava apenas contando uma história. Estava registrando um momento. E todos eles, cientistas ou não, sabiam que algo extraordinário havia sido escondido à vista de todos. Até agora. A mulher de Ló. Tudo começou como um sussurro. Um boato circulou pelos círculos de escavação e foi compartilhado em e-mails criptografados. Mas, uma vez que as imagens vazaram, não havia como contê-las. Em vídeos granulados filmados sob o sol escaldante do deserto, uma câmera percorre lentamente a figura incrustada no sal. A forma é inconfundível. O contorno completo de um ser humano. Encravado na encosta do penhasco, braços parcialmente erguidos, corpo ligeiramente virado como se estivesse em pleno movimento. O que as imagens mostraram em seguida chocou até os céticos. Incrustados no sal perto do torso, havia fios de tecido mineralizado e o que parecia ser tecido endurecido selado sob camadas cristalinas. As imagens eram reais. A análise veio em seguida. E em poucos dias, as manchetes explodiram em todo o mundo. Encontraram a mulher de Ló. Evidências arqueológicas confirmam a Bíblia mais uma vez. Em entrevistas, os pesquisadores principais caminharam na corda bamba. Falaram sobre anomalias, preservação e probabilidade. Mas, extraoficialmente, eles admitiram a verdade. Não havia nenhuma outra figura humana como aquela em toda a região. O processo de mineralização, a posição do corpo, a proximidade com antigas zonas de destruição, tudo coincidia com o relato bíblico com uma precisão perturbadora. A datação por radiocarbono de sedimentos próximos indicou que a camada de cinza circundante tem aproximadamente 3.700 anos. Essa é exatamente a faixa de tempo que muitos estudiosos associam à destruição de Sodoma. E então veio a surpresa. Um laboratório em Jerusalém confirmou que, incrustados na coluna de sal, havia vestígios de colágeno, uma proteína encontrada apenas em tecidos animais e humanos. O material fossilizou-se sob pressão e saturação mineral, um evento que exigiria calor extremo e um processo de selagem instantânea, algo semelhante a uma explosão, mas sem danos causados pelo fogo na superfície externa. Um cientista afirmou em uma entrevista televisionada: "Isso é perturbador.
É como se ela tivesse sido preservada instantaneamente por uma parede invisível de calor e minerais. Seja o que for que tenha acontecido aqui, não foi gradual. O texto bíblico é claro. Ló e sua família receberam ordens para fugir sem olhar para trás. Mas sua esposa olhou. E naquele instante, algo irreversível aconteceu. Até então, muitos viam essa história como uma metáfora. Mas agora, diante de evidências físicas, um pilar em forma humana, coberto por material orgânico preservado, que coincide com uma cronologia de destruição antiga. Muitos começaram a se perguntar se a história não seria apenas um aviso, mas um registro real. Líderes religiosos a chamaram de a descoberta de uma geração. Em uma declaração incomum, um rabino proeminente de Jerusalém afirmou que não se trata de provar a fé, mas sim de reconhecer que a verdade deixa vestígios, até mesmo no sal. Em todo o mundo, teólogos, historiadores e arqueólogos se mobilizavam para obter acesso ao local. A Unesco emitiu um pedido formal de supervisão da preservação, enquanto importantes universidades ofereceram bolsas para análises contínuas. Nem todos estavam convencidos, é claro. Os céticos apontaram que formações naturais de sal podem criar formas bizarras e que, sem confirmação direta por meio de exames esqueléticos, nenhuma afirmação poderia ser definitiva. Mas mesmo entre os críticos houve reconhecimento. Este pilar era diferente de qualquer outro. Não era apenas a forma, eram os dados ali enterrados. E esses dados se encaixavam perfeitamente em uma história com mais de 3.000 anos. Enquanto isso, as imagens continuavam circulando. Os meios de comunicação apelidaram-na de a Mulher de Sal. As redes sociais foram inundadas com comparações entre os versículos bíblicos e as evidências do mundo real. E à medida que mais fotos surgiam do sítio arqueológico, mostrando a tenda de escavação, a remoção cuidadosa dos cristais de sal e as expressões de incredulidade nos rostos dos pesquisadores, o mundo assistia em admiração coletiva. Algo fora encontrado que desafiava qualquer explicação simples. Algo com a forma de uma mulher. Algo antigo, selado em sal e silêncio. E quer se considerasse isso uma anomalia científica ou uma prova espiritual, a mensagem era clara e inequívoca. Encontrou a mulher de Ló. As evidências arqueológicas confirmam a Bíblia mais uma vez. E desta vez, não eram apenas palavras em um livro. Foi capturado em imagens reais, congelado em pedra, encarando o passado através dos séculos. Ondas de choque que atravessaram a ciência e a fé. No momento em que a descoberta chegou aos principais meios de comunicação, a história deixou de ser apenas sobre uma antiga formação de sal no deserto. Transformou-se num terremoto cultural, que reverberou por instituições científicas, comunidades religiosas e lares comuns. Os apresentadores de telejornais lutavam para encontrar o tom certo, divididos entre a cautela e o espanto. Alguns consideraram-na a confirmação bíblica mais notável dos últimos tempos. Outros disseram que era mera especulação imprudente disfarçada de manchetes sensacionalistas. De qualquer forma, ninguém conseguia desviar o olhar. No mundo científico, as reações foram diversas. A geologia era inegável. A estrutura era real. A presença de material orgânico no interior do objeto foi confirmada por diversos laboratórios independentes. E a datação por carbono apontou para um período de tempo surpreendentemente alinhado com o relato bíblico da destruição de Sodoma. Mas as conclusões tiradas dessas evidências provocaram um debate acalorado. Seria realmente um ser humano preservado em sal? Ou simplesmente uma anomalia geológica amplificada pelo nosso desejo de encontrar significado? Seria a mulher de Ló? Ou um caso de reconhecimento de padrões amplificado por narrativas religiosas? Alguns pesquisadores emitiram declarações pedindo cautela, alertando contra o que chamaram de arqueologia guiada por narrativas. Outros, porém, admitiram discretamente que as evidências eram difíceis de descartar.
Um professor de mineralogia de Oxford declarou publicamente que, seja ou não a mulher de Ló, essa descoberta é algo que o mundo geológico jamais documentou. Isso exige atenção. Mesmo entre os céticos, reconheceu-se que algo extraordinário havia sido descoberto. Algo que confundia a linha divisória entre mito e realidade. Entretanto, a comunidade religiosa respondeu com um nível de energia que não se via há décadas. Igrejas, sinagogas e mesquitas citaram a história em sermões, apontando para as imagens como um lembrete da verdade divina selada na própria terra. Peregrinos começaram a organizar viagens para a região, mesmo com o acesso ao local restrito. Alguns chamaram isso de milagre, outros de aviso, mas quase todos concordaram que as implicações eram profundas. Em seguida, vieram os comentários teológicos. Seria isso uma prova de que cada história nas Escrituras tinha uma verdade literal por trás dela? Ou seria simplesmente mais um dos muitos mistérios preservados pelo tempo, destinados a nos lembrar que algumas verdades existem em camadas científicas, espirituais, históricas, tudo ao mesmo tempo? O debate irrompeu em programas de entrevistas, canais do YouTube e conferências acadêmicas. Alguns argumentaram que focar demais em provas físicas corria o risco de banalizar o poder da fé. Outros argumentaram que o mundo natural sempre carregou impressões digitais divinas, e esta era simplesmente uma das mais evidentes. Mas à medida que a poeira baixava, uma questão mais incômoda começou a surgir. Se esta era a mulher de Ló, se este era um ser humano real, fossilizado em Sal, na região, e época exatas descritas na Bíblia, então o que mais poderia ser real? Que outras histórias poderiam ter raízes em eventos reais? Poderiam outras figuras das Escrituras também estar jazendo sob séculos de sedimentos, à espera de serem descobertas? As implicações eram vertiginosas. Também houve repercussões logísticas. Agências governamentais tiveram que intervir para gerenciar o acesso ao local. A Autoridade de Antiguidades de Israel, já sobrecarregada, enfrentou pressão de ambos os lados. Instituições seculares exigindo exclusividade científica e organizações religiosas exigindo acesso aberto. A segurança foi reforçada. Os voos de drones foram limitados. Foi autorizada uma digitalização 3D da coluna, mas nenhuma escavação completa prosseguiria até que a situação geopolítica se acalmasse. E durante todo esse período, a equipe original, os arqueólogos discretos que haviam se deparado com a coluna, permaneceram em grande parte nos bastidores. Seus rostos, antes anônimos, agora eram objeto de fascínio da mídia. Um deles finalmente se pronunciou durante uma coletiva de imprensa. Quando perguntado se realmente acreditavam ter encontrado a mulher de Ló, o pesquisador fez uma pausa e disse: "Encontramos algo que se encaixa na história mais de perto do que pensávamos ser possível. Se vocês a chamam ou não de mulher de Ló, fica a critério de vocês. Mas algo aconteceu aqui e deixou uma testemunha. Essa testemunha, silenciosa e imóvel, agora se erguia como uma pergunta esculpida no sal. Uma pergunta que nem a ciência nem a fé conseguiam responder completamente. Ainda não. O que acontecer a seguir mudará a história. A coluna permanece onde foi encontrada, no alto da crista do Monte Sodoma, desafiando silenciosamente os séculos que a enterraram e protegeram. Mas agora, não é mais apenas uma curiosidade no deserto. Tornou-se um símbolo global, um enigma físico que se recusa a desaparecer no mito. Seja visto como prova divina ou como uma maravilha da natureza, uma verdade é clara. Essa descoberta mudou o rumo das conversas. Equipes arqueológicas de diversos países agora solicitam acesso ao sítio. Algumas querem coletar amostras do solo. Outros propõem a construção de uma cúpula de preservação ao redor da estrutura para protegê-la da erosão. Mas nada acontece rapidamente por aqui. A rocha é frágil, assim como o clima político. Grupos religiosos pedem que a área seja declarada sagrada.
Enquanto isso, cientistas solicitam transparência e estudos irrestritos. E enquanto ambos os lados se mantêm firmes em seus argumentos, a coluna de sal permanece intocada, exposta aos elementos, observada pelo mundo. As imagens continuam circulando. Milhões de pessoas já as viram. As sessões de comentários estão repletas de admiração, incredulidade, reverência e ceticismo. Mas ninguém nega o seu impacto. Uma coisa é ler sobre uma mulher transformada em sal por um único ato de desobediência. Outra, bem diferente, é ver o que parece ser o seu último momento, preservado em pedra, encarando o passado. O próprio formato da coluna, as evidências de carbono, a proximidade com o que muitos acreditam ser a antiga Sodoma, nada disso pode mais ser ignorado. E agora surge a verdadeira questão. Se isso for encontrado, o que mais nos aguarda? Poderiam os vestígios da própria cidade ainda estar enterrados sob camadas de cinzas e sal? Poderiam existir mais vítimas, mais estruturas, mais evidências prontas para reformular o que pensávamos ser apenas lenda? Pela primeira vez na história moderna, a linha divisória entre a Bíblia e a arqueologia se tornou tênue de uma forma inesperada. O que vier a seguir será lento, ponderado e, sem dúvida, controverso. Mas uma coisa é certa: o deserto finalmente falou. E isso aconteceu não com fogo ou trovão, mas com silêncio, quietude e sal. O que você acha dessa descoberta?